E toda esta igreja diga amém. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Amém. Abra os olhos, para todos um bom dia. Pode sentar, por favor, na fé e no amor de Cristo, né? Que Deus abençoe muito a sua vinda aqui hoje, que você possa sair daqui abençoado. Pega meu aparelho, o celular, acho que está aqui. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma bênção para a tua vida hoje aqui, né? E essa bênção, ela começa desde o primeiro momento que você coloca o seu pé e se coloca a dispor de Deus. Em que sentido? No sentido de você estar abrindo o teu coração, no louvor, na adoração, na oração, agora na pregação e depois nas demais atividades de um culto, né? Desejo que, como eu disse, que esse culto seja uma bênção para a nossa vida. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre a prensa de azeite ou o lagar de azeite. O que significa, né? O que isso significa para nós dentro aqui do contexto bíblico, né? Daquele texto que vamos estar lendo, e dentro desse contexto de toda a história, de todo o ocorrido, acontecido, o que pode significar para nós hoje essa prensa de azeite, né? Esse lagar de azeite. Então, para a gente começar, eu vou pedir a você que abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Escute com atenção que nós vamos ler aqui o texto. E depois que eu ler o texto, eu vou começar a abrir a palavra para a gente entender o propósito. Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 26. Quem já encontrou? Muito bem. A partir do versículo 36. Começa assim: chegou Jesus com eles aqui os discípulos, a um lugar chamado, qual o nome do lugar? Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, orai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vamos entender? Tem alguns pontos importantes aqui no texto que servirá de aprendizado para nós. Pontos importantes. O primeiro ponto: Jesus, ele chamou aqueles três para acompanhá-lo na oração. Amém?
isso é algo que a gente precisa aprender. O quê? Sempre precisamos de pessoas que estejam conosco em oração, ou na oração. Porque tem momentos da nossa vida que ficamos exatamente como Jesus, entristecidos ou tristes, angustiados, amargurados. A gente está entendendo que Jesus ele estava já se preparando, porque desse momento aqui em diante, viria já o traidor, o Judas, que o beijaria, e a partir desse momento, ele seria levado preso, julgado e condenado. Então, está percebendo que o processo da sua crucificação, da sua morte, ou até o fim do cumprimento da sua missão na terra estava findando, estava chegando. Foi depois do Getsêmani que Jesus então foi para a cruz. Lá ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à destra de Deus Pai. Então, irmãos, nós estamos olhando agora para um momento de agonia de Cristo. E às vezes nós nos colocamos assim também, em agonia, por alguns motivos, por algumas ocorrências, né? Acontecimentos. Porque a vida ela não é feita só de alegrias, né? Tem momentos que é de tristeza, de luta, é de sofrimento, ou não tem? Já não diz aquela canção, sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Tem tempos bons, tempos tranquilos, não é verdade? Mas às vezes, esses tempos que são bons, vão permanecer bons. Mas isso não quer dizer que estamos imunes de ataques, de afrontas. Irmãos, estamos entendendo que nós precisamos aqui no primeiro ponto de pessoas que estejam conosco em oração, porque às vezes a agonia é demais, o desgaste é demais, a luta é demais. Então nós precisamos de gente, de pessoas que vão se pôr, né, na brecha conosco em oração. Aprenda a contar com pessoas de oração. Pessoas que realmente você sabe que vai orar. Não é aquele tipo de gente que você pede oração. Você pode me ajudar em oração? Não, pode deixar que eu ore, mas ela não ora. Conte com quem você vê que é responsável com a sua palavra. Tem comprometimento quando diz, eu vou orar por você. E você então, eu acredito que você vai orar por mim. Então Jesus, ele chama 3 em particular e leva com ele para esse momento de oração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós aprendemos aqui dentro do texto é algo tão importante, gente. Você percebeu que ele se retirou à parte deles? Percebeu isso? Que ele se afastou um pouco deles para ter uma oração mais particular, mais secreta, mais ele e Deus. Nós vimos isso no texto. Esse segundo ponto, ele é importante também. Tem momentos que a oração, ela não pode ser coletiva. Entende ou não? Tem momentos que se faz necessário ter uma oração coletiva. Alguém orando por nós, alguém intercedendo por nós, alguém nos ajudando em oração, mas nós orando também. Amém? Esse é um ponto. Mas tem outro lado, outro ponto, que às vezes a oração ela tem que ser personalíssima. Entre você e Deus, só você, pessoa. Entende isso ou não? O que está acontecendo aqui agora? Que ele se afasta. Ó,
ele se retira. Ele vai à parte sozinho e deixa eles lá. E toma uma distância, porque agora tratava-se de uma oração mais profunda, mais íntima. E nós precisamos, meus irmãos, ter essa atitude muitas vezes na nossa vida, de nos afastar daquilo que possa estar impedindo a gente de ter um contato, uma conexão sozinho, uma intimidade com Deus. Entende? Se faz necessário, muitas vezes, nós nos desligarmos, preste atenção, de tudo e de todos. Às vezes a gente tem que afastar um pouquinho, tem que se retirar um pouquinho, tem que ir para um lugar secreto. Às vezes, irmãos, a gente vai ter que seguir assim, bem ao pé da letra mesmo, rigorosamente, o fechar da porta do nosso aposento e ficar sozinho conversando com Deus. É nesse momento de conversa com Deus íntima, só Ele e você e Ele, que muita coisa flui, que muita coisa acontece. Sabe por quê? Eu posso estar triste e posso pedir para você me ajudar em oração. Mas só Deus deve saber o motivo da minha tristeza muitas vezes, o porquê eu estou assim. Às vezes eu compartilho com tanto de gente sobre o meu drama, o meu momento, a minha fase, a minha situação que eu estou passando. E sempre pedindo e reforçando, olha, não esqueça de me colocar nas suas orações. Olha, lembra de mim quando você estiver orando. Mas talvez eu nunca tenha tido um momento de particularidade com o Senhor, onde ali eu vou me abrir totalmente para Ele. Pessoas sabem do que eu estou passando, mas Deus mesmo não sabe o que eu estou passando. Está entendendo? Deus sabe de tudo, a gente sabe disso, mas eu estou querendo dizer que muitas vezes Deus quer que você fale para Ele o que você está passando. Lembra quando ele perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir da boca dele. Então tem oração que Deus quer ouvir da nossa boca. E às vezes eu falo para um, falo para o outro, mas para Deus eu não tenho essa intimidade de dizer, Senhor, agora eu estou aqui sozinho, agora eu abro mesmo, rasgo meu coração. É o que estava acontecendo com Jesus. E nesta oração particular de Jesus, o que ele ora? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse momento, porque está doloroso, está demais. O sofrimento, irmãos, os nossos sofrimentos, os nossos pecados, Jesus carregou com Ele lá na cruz. Mas antes dele carregar tudo lá na cruz, ele já estava sentindo o peso disso. Passar de mim esse cálice, para Jesus ter chegado ao ponto de pedir a Deus, se possível, passa de mim, é porque realmente estava dolorido. Estava doendo demais. Ele não estava mais suportando. Ele não estava aguentando, ele pediu um alívio para Deus. Está entendendo isso? Só que tudo isso que ele pediu para Deus, ele precisava passar. Ou seja, as escrituras precisavam se cumprir. Dita pelo profeta Isaías lá atrás, Jesus veio com esse propósito. E como o propósito já estava chegando, então Jesus se agoniou. O cálice ficou pesado. Jesus estava se cansando. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, às vezes a gente tem que fazer essa oração. Às vezes a gente tem que fazer essa oração como fez também o rei Josafá, que chega diante de Deus com medo. Medo, porque ele recebe uma notícia que vinha contra ele uma multidão para peleja. E ele chega diante de Deus com medo, e ele abre também o coração e fala, Senhor, não sei o que fazer.
Não sabemos o que fazer. E sabe o que mais ele coloca na oração? Não temos força contra esta multidão que vem contra nós. Às vezes a gente tem que fazer isso. Senhor, estou cansado. Senhor, não estou aguentando mais. Não dá, Senhor, está pesado demais para mim. Está ouvindo? Não estou suportando mais. Josafá, ele faz essa oração para Deus e ele chega até a dizer assim: mas Senhor, no final dela, os meus olhos, os nossos olhos estão postos em Ti. Irmãos, pode estar acontecendo o que for na tua vida, mas continue com os olhos em Deus, porque Ele a qualquer momento vai te iluminar sobre o que você deve fazer. Não tire os seus olhos de Deus quando estiver na luta. No pior momento da sua vida. Jesus aqui não tirou os olhos de Deus no pior momento da sua vida. Tudo que ele tinha que falar antes de ir para a cruz, ele falou aqui, nesta oração. Porque depois que ele foi para a cruz, do momento em que ele saiu dali e foi para a cruz, ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca mais para nada. A última palavra pronunciada por Jesus, depois disso aqui, foi na cruz. Quando ele olhou e disse e finalizou dizendo assim: está consumado. Está entendendo isso? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Precisamos ter pessoas que orem por nós e que estejam conosco na oração. Isso é fato. Descartar isso é idiotice, é tolice. Precisamos um do outro. Mas tem momentos que Deus quer você só com Ele. Então você vai precisar tomar uma distância, apartar de todo mundo e ter o seu momento com Deus. Amém? Agora deixa eu te falar. Tudo isso daqui aconteceu no Getsemane. O jardim do Getsemane era um jardim que ficava no Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ir orar. Monte das Oliveiras. Mais um pouquinho adiante tinha o jardim Getsemane. Está ouvindo? Esse momento aqui de entrega, de particularidade, foi feito no Getsemane. No jardim do Getsemane. Amém? Sabe o que significa Getsemane? Getsemane significa prensa de azeite, ou lagar de azeite. Sabe o que significa isso? Significa o lugar onde você coloca a fruta e ela é prensada, esmagada, comprimida, até conseguir o suco da fruta. Está ouvindo? É o lugar onde eles colocavam a azeitona e fazia pressão. Pressionava, prensa, esmagava para sair o azeite. É o lugar onde se colocava a uva e prensa na uva, comprimia a uva, esmagava a uva para tirar o suco da uva. Está ouvindo? Sabe o que significa estar no Getsemane de Deus hoje? Significa renúncia. Significa renúncia. Renúncia do quê? Significa renunciar à nossa própria vontade. Por quê? Porque às vezes a nossa vontade está além da vontade de Deus. Nosso pensamento está além
do pensamento de Deus. O nosso caminho, ou os nossos caminhos, estão além dos caminhos de Deus. Os nossos desejos, às vezes querem falar muito mais alto do que os desejos de Deus. Está ouvindo? A oração de entrega, de renúncia de Jesus foi feita no Getsemane. Nesse lugar onde ele entendeu que ele precisava ser esmagado, sofrer a pressão. Está ouvindo? Jesus entendeu que ele precisava ir para esse lugar, porque por algum momento, irmãos, ele deixou escapar uma vontade. Qual era a vontade? Passa de mim esse cálice. Senhor, eu tenho uma vontade aqui, acaba com isso logo. Tira de mim isso, eu não estou aguentando mais. Mas era mister as escrituras se cumprir. E no momento em que, por isso que é importante você ir para o Getsemane, por quê? Porque olha para o versículo aqui comigo, ó, o 39. Preste atenção nele, ó. Meu Pai, ele está dizendo aqui, ó, presta atenção, ó, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Amém? Era uma vontade. Mas ele precisava, ele estava no lugar certo. Por quê? Porque olha o que ele fala em seguida. Todavia, ó, não seja como eu quero. O que eu quero? Passa de mim esse cálice. Ó, mas como tu queres. Então aqui é lugar que deve prevalecer a tua vontade e não a minha. Por que nós precisamos ir para a prensa de azeite, o lagar de azeite, o Getsemane? Para derrubar as nossas vontades, irmãos. Porque às vezes nós queremos que as coisas saem do nosso jeito. Queremos que Deus faça a nossa vontade. A vontade de Deus é soberana. Está acima de qualquer vontade humana. E enquanto eu não entender isso, nada na minha vida vai acontecer de prazer. Uma coisa e outra pode acontecer, e às vezes tem acontecido coisas que não tem sido propriamente só a sua vontade sobre aquilo, mas existe sobre aquilo a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. E eu preciso estar indo para o Getsemane e se bobear todos os dias, viu? Porque o que eu tenho de vontade, o que eu tenho de desejo, de querer, está ouvindo? Lá é aquele momento de renúncia, Senhor. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes eu entro na presença de Deus, olha bem, e nessa presença de Deus eu levo um desejo, uma vontade, às vezes até de vingança, viu? Desejo que o meu inimigo, fulano de tal, fala até o nome, seja destruído, mas destruído, Senhor, porque não presta essa raça. É um desejo seu. E como é que Deus vai realizar um desejo desse nível? Se a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não é melhor você pegar essa pessoa e colocar ela na mão de Deus? Que Deus vai vingar por você. Não você fazer sua vingança, desejando o mal daquela pessoa. A Bíblia ensina que a gente tem que desejar o bem a quem nos deseja o mal. E talvez desejar o bem para uma pessoa que tanto nos fez mal é orando por ela, intercedendo por ela. Deus, eu vou perdoar essa pessoa, não queria, mas como eu preciso de liberar perdão, e porque essa é a tua vontade, e ela é soberana, está acima da minha, eu perdoo.
libero essa pessoa do meu coração, eu deixo ela com o Senhor, não impute o pecado dela, o Senhor sabe de tudo. Oro até, Senhor, para que essa alma se converta, aceite a Jesus como Salvador. Está ouvindo? É isso que eu tenho que fazer. Ir para o Getsemane, irmãos, é realmente castigar o nosso eu, esmurrar o nosso eu. Ir para o Getsemane é realmente renunciar à nossa vontade para que prevaleça a vontade de Deus. Renunciar ao que pensamos para que prevaleça os pensamentos de Deus. Renunciar a nossos próprios caminhos para que prevaleçam os caminhos de Deus. Vou te revelar algo agora muito profundo. Ir para o Getsemane é se preparar para uma grande vitória lá na frente. Porque Jesus no Getsemane se preparava para a cruz, onde ele teve a maior vitória de todas. Morreu? Morreu. Mas desceu nas partes mais profundas da terra, diz a Bíblia. Triunfou sobre todo o exército inimigo, do diabo. Triunfou sobre todos os demônios, principados, potestades das trevas. E ressuscita ao terceiro dia. A maior vitória que Jesus teve depois do Getsemane foi sobre a morte. Consegue entender isso? Mas ele precisou passar no Getsemane, porque passar no Getsemane não é só renúncia, mas é um preparo para uma grande vitória. Eu preciso estar lá, irmãos, porque eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos caminhos, eu tenho muitos planos, eu tenho muito. Mas Deus, que os meus planos, que os meus sonhos, que os meus caminhos estejam alinhados com os teus. Aí, irmãos, aguarde, porque vem bênção, porque vem vitória. Amém? Aprenda a fazer isso. 3 coisas nós aprendemos aqui hoje. Primeiro, depender um do outro, porque a oração ela faz bem, precisamos de gente que ore por nós. Segundo, entender que tem momentos que a oração é eu e Deus, comigo. Você não precisa participar. O assunto é comigo agora. O negócio é comigo, eu e Deus. Terceiro, entender que frequentar o Getsemane, que estar no Getsemane, é o mesmo que estar no lagar de azeite, prensa de azeite, para que ali seja desconstruído as minhas vontades. Olha como é que eu falei bonito. Desconstruídos as minhas vontades, para que seja construída em mim a vontade de Deus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, ele fala, não seja como eu quero, Senhor. Esquece o que eu falei. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Sempre foi assim. Segui até aqui assim, então que continue assim até o cumprimento da minha missão. Amém? É assim que nós vamos, irmãos, alcançar os maiores níveis de bênção da parte de Deus para a nossa vida. Vá para o Getsemane. Frequente. Esteja mais presente lá. Lá é lugar de renúncia. Lá é o lugar de você abrir o coração para Deus, né? Lá é o lugar de você realmente mostrar as suas fraquezas para Deus. Está ouvindo o que eu falei? Ouviu aí? Getsemane é o lugar de você mostrar as suas fraquezas. Mostrar o quão ser humano você é, o quão humano você é. Getsemane é o lugar onde você deve mostrar o quão humano você é. O quão falho você é. O quão pecador você é. É você reconhecer seu estado, quem eu sou diante de Deus, irmãos. Amém? É isso. Você pode ser uma pessoa muito bonita, bem apresentável, fala muito bem, tem boa aparência. E todo mundo se espelha, tem como exemplo
Isso é bom. Mas só Deus sabe quem sou eu. E só eu sei quem sou eu de fato. E isso eu descubro, ou isso eu demonstro e mostro na minha intimidade com Deus. E a minha intimidade com Deus é o Getsemane. É lá que eu tenho que ir. Amém? É lá que eu tenho que fazer as minhas renúncias, os meus sacrifícios. A minha entrega de coração, é lá que eu tenho que deixar a prensa me prensar. É lá que eu tenho que deixar a coisa esmagar mesmo. Pode esmagar, Senhor. Está doendo, mas precisa. Não é assim? É assim. Sente dor, mas irmãos, quando você sai dali, você sai gigante. Você sai grande. Você sai convicto de que você se preparou para uma grande vitória. E está chegando. Então, busque mais a Deus nesse sentido, né? Tenha mais particularidade com Deus. Você vai ver que muitas coisas, muitos pensamentos, presta atenção no que eu vou falar. Começa a praticar isso. Você vai observar que tem muitos pensamentos que você tem, que você acha lícito, que convém, mas isso é tudo desconstruído lá. Deus vai mostrando para você, olha, esse pensamento que você tem, você acha que é o melhor, mas não é. Davi queria construir um templo para a arca do Senhor. Puxa, eu moro num todo estiloso, chique, de cedro, do Líbano, tudo de primeira. E a casa do meu Deus, numa tenda. Não, eu quero construir. Ele tinha esse desejo no coração e era um desejo ruim? Não, é o que ele estava sentindo de fazer para Deus. Só que o profeta chegou para ele e disse, Deus mandou te dizer que não é para você construir para ele nada. Suas boas intenções são ótimas, Deus até se agrada delas, mas a vontade dele é que não seja você que construa, vai ser teu descendente. Você é homem de guerra. Deus te colocou como príncipe, chefe sobre toda a nação de Israel. Você é homem de sangue, de guerra. Deus mostrando para ele, ó, Deus ele te escolheu para outros fins, para outros propósitos, e não para os que você entende que é lícito, que convém, que é lindo. Entenda isso, que às vezes acontece isso com a gente. Temos boas ideias, bons planos, bons projetos. É tudo lícito, convém. Mas se esta não for a vontade de Deus, não vai acontecer. Quando você descobre isso? Getsemane. Vai lá. De vez em quando não, vai sempre. Frequente. Você sai dali polido. Entende ou não? Você sai polido, você sai quebrantado, você sai restaurado, você sai mudado, você sai diferente. Irmãos, quando entramos na presença de Deus, entramos de um jeito, talvez até acabado como Jesus aqui, mas quando saímos de lá, saímos mudos, como ele saiu mudo e foi para o matadouro. Mas ele saiu tão mudo, tão quieto, que ele sabia o que ele conquistaria lá na frente. Então, quando você entra na presença de Deus, você entra de um jeito, todo arrebentado, ou todo cheio de sonhos e vontades. Mas quando você sai de lá, você sai uma outra pessoa. Está ouvindo ou não? Você sai preparado para receber o beijo do traidor. Foi o que aconteceu. Foi lá no Getsemane. O Judas veio, com um beijo traístes o filho do homem. Vieram os soldados e levaram ele. Você sai tão forte que pode vir o que for. Você pode sofrer traição, alguém pode te levar preso. Está ouvindo, gente? Alguém pode tentar te condenar, mas você já sabe o resultado.
Você sabe. Sabe o que significa? Que você não dá mais importância. As lutas virão, os momentos ficarão talvez um pouco mais difíceis, mas você está tão de cabeça erguida, tão cheio de Deus, que você enfrenta tudo e todos, ó, de cabeça em pé, ó, firme. Você sabe o encontro que você teve com Deus. Vou repetir. Você sabe o encontro que você teve com Deus. Quando você tem esse encontro com Deus, irmão, você sai de lá polido, preparado para uma grande obra, para uma grande vitória. Você recebe no seu coração? Então você pode, porque eu penso que esse é um momento, irmãos, oportuno. O que é um momento oportuno? É aquele momento em que nós estamos no lugar certo e na hora certa para alguma coisa acontecer. Deus nos deu essa palavra, não foi em vão. Então vamos agora nos abrir um pouco para Ele. Vamos começar aqui na igreja e você termina isso na sua casa, no seu dia a dia. Deus é bom. Queridos, fiquem de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos concentrar nosso pensamento em Deus agora. Vamos tentar aqui nos esforçar, mas vamos nos esforçar mesmo, para esquecer um pouco das coisas que têm nos acontecido, que pode até estar nos impedindo de nos chegar a Ele. Quando você sentir que Deus está aí do teu lado, juntinho aí de você, bem pertinho, aí você vai começar a abrir a tua alma, o teu coração. Aí você vai começar a falar o que precisa falar. Quem sabe o que está até engasgado, entalado, você precisa soltar. Pai, precisamos da presença de Jesus aqui, do Espírito Santo. A tua presença é única em nosso meio. E nós estamos nos colocando nela. Fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Praticando o que nós ouvimos, o que nós aprendemos de Ti nessa manhã. Para nós, ó Deus, esse lugar está sendo como Getsêmani. Lugar, ó Deus, onde derramamos a nossa alma. Lugar onde temos a oportunidade de falar sobre nossas agonias, angústias, tristezas, dores, lutas e lutas. Sim. Estamos, ó Deus, na Tua presença nesse momento, acreditando que tudo pode mudar depois dessa oração. É uma oração, Senhor, da qual nós estamos nos distanciando. Estamos, nesse momento, nos retirando, nos afastando, Senhor, de tudo, de todos, para uma particularidade, um momento único e exclusivo com o Senhor. É uma reunião executiva agora que está acontecendo, Senhor. E somente o Senhor e eu estamos na mesa conversando. Oh, irmãos e irmãs, é o teu momento com Deus. Essa hora é chegada e Deus, Ele quer partilhar com você. Deus quer estar junto. Deus quer saber mais. Embora Ele saiba de tudo. Mas eu vou repetir, tem oração que tem que ser com a sua voz. É a sua voz que vai dar uma liga com o céu. É a sua voz que vai conectar você
com o trono de Deus. Vem. Vem, vem. Vem do jeito que você está. Vem da maneira, da forma como você está. Vem porque Deus está preparado para te deixar pronto. Vem, vem porque Deus, Ele quer realmente isso. Ele quer mostrar a vontade dEle para a sua vida. Ele quer que você entenda qual a diferença da sua vontade para a vontade dEle. Ele quer te mostrar um caminho muito melhor do que o seu, sem dúvida. Ele quer te mostrar que os pensamentos dele são mais altos do que os seus, os nossos pensamentos. Entende isso? Deus está agora, nesse momento, visitando seu povo. Deus desce nesse lugar. Deus está aqui porque estamos reunidos em nome de Jesus. Oh, e Ele olha para você nesse momento. Ele já te enxerga. Ele já sabe que você está aqui. Você abriu a sua boca, Ele já te enxergou. Você abriu a sua boca, Ele já se conectou com você. Senhor, em nome de Jesus, alguns aqui que estão em nosso meio, precisa, Senhor, que o cálice de suas vidas sejam retirados, porque talvez a amargura, a opressão tem sido tão intensa, a opressão tem sido tão severa, ela tem sido pressionada, Senhor, de tal maneira, ameaçada, envergonhada, desonrada, mas isso vai acabar, porque nós estamos no Getsêmane do Senhor. Estamos sendo prensados aqui, ó Deus, para algo muito melhor que o Senhor tem preparado para nós. Deixamos aqui o nosso pecado, deixamos aqui todo o nosso erro, toda a nossa falha humana, deixamos aqui todo o nosso eu humano, deixamos aqui, Senhor, toda a nossa vontade humana, e queremos, Senhor, que a partir desse culto, a gente descubra a Tua vontade para seguir nela, para caminhar nela, para estar sempre nela. Então, Senhor, em nome de Jesus, resgata a alma ferida. Restaura, Senhor, o coração castigado. Oh, meu Pai, quem está aqui hoje nesse culto, teme a Ti, tem respeito, treme quando está em Tua presença. O temor existe nesse coração, meu Pai. Quem está aqui, ó Deus, está porque teve que estar, precisou estar. O que está acontecendo hoje aqui, na vida de muita gente, é um resgate, é uma restauração, é uma mudança de vida que está ocorrendo. E eu creio, Senhor, que algo muito maior está por vir, porque o Senhor não é Deus que minta, não é Deus que se arrepende de uma promessa que fez. Tudo está, ó Deus, intacto e vivo aos Teus olhos. Então, meu Deus, enxergue quem está com a sua armadura desgastada de tanto lutar. Ah, Deus, tanta pancada, Senhor, tanta afronta, confronto, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, mude a vida de quem veio hoje para esse culto. Coloca, Deus, um caminho novo. Abre aquele caminho no ermo, no deserto onde não tem uma saída, um escape. Deus, prepara, traga água. Água, Senhor. Água onde não tem água. Água! Traga essa água, Deus, que falta nesse deserto que essa pessoa está passando.
Traga alívio, Deus, à alma cansada. Traga, Deus, recuperação ao que se sente perdido, muitas vezes perdido, desorientado literalmente, sem saber para onde eu vou, o que eu faço, será que está certo isso? E reconhece, Deus, quem está nesse momento orando e dizendo: perdão, Senhor, eu preciso estar aqui mesmo, eu preciso ser esmagado sim, eu preciso me consertar, eu preciso lavar minha alma, eu preciso, Senhor, me purificar de todo o meu pecado, Senhor, em nome de Jesus. Muda, Deus, quem precisa e quem quer mudar. Restaura, transforma, cura, Deus. Eu quero que esse culto seja de cura. Cura, 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 Senhor. Cura, 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 Senhor. Em nome de Jesus. É tudo que eu te peço. É tudo que eu quero que aconteça no meio da igreja. Bênção, bênção, bênção. Bênção estar aqui, bênção orar, bênção falar contigo. Bênção abrir nosso coração, bênção liberar o som da nossa voz, para que o Senhor nos ouça. Se conecte conosco, em nome de Jesus, que assim seja, para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda Jesus.